A todos. Obrigada ao Dr. Jair Raso pelo convite, representando o Departamento de Neurocirurgia Pediátrica. E obrigada também ao presidente, ao Sebastião Guzmão, que tem apoiado incondicionalmente o Departamento de Pediátrica. E é um prazer falar um pouco da nossa rotina do dia a dia. Quem faz pediátrica e quem faz pronto-socorro certamente vai se deparar com disfunções de válvula. Então, falar sobre tudo e como fazer é muito difícil. Então, eu escolhi algumas coisas, por exemplo, causas e diagnósticos da disfunção, os casos ideais para fazer terceiro VE, as condições mínimas necessárias, 2 casos clínicos e o que a gente considera sucesso nesse nosso tratamento. Bom, as causas mecânicas e infecciosas, todos vocês já sabem, né? A má posição do catéter, migrações, fraturas, hiperdrenagens, ventrículos em fenda. Mas os casos melhores para a gente pensar em terceiro VE são todos aqueles que o ventrículo é grande, independente de qual seja a causa. Então, normalmente é hipodrenagem ou o ventrículo isolado, quer dizer, o ventrículo drenado, ele funciona e o outro ventrículo está isolado e a criança tem disfunção, o adulto tem disfunção de válvula. Nas infecciosas, eu não vou me deter, que não é a prioridade aqui. O diagnóstico da disfunção tem os critérios clínicos. Eu coloco sempre crianças maiores e menores. Normalmente, as crianças menores são aquelas que têm fontanela aberta. Aquelas que têm fontanela aberta, a clínica é diferente. É uma clínica que é uma clínica de irritabilidade, de fontanela tensa, dilatação das veias. E, às vezes, é só uma alteração do comportamento. Então, o pediatra chama, mas antes de qualquer coisa, de pensar na disfunção, tem que pensar primeiro que a criança tem que ser vista como um todo. Então, de repente, chama por uma disfunção e é uma infecção urinária. Então, já está descrito que a infecção urinária associada à disfunção de derivação ventrículo-peritoneal, ela melhora, na maioria das vezes, com o tratamento da infecção urinária. Então, é importante que o clínico, no caso dos adultos, e o pediatra, no caso das crianças, avalie primeiro, antes da nossa indicação de cirurgia. Nós vamos errar menos e nós vamos ter uma chance maior de que o paciente saia bem tratado e com sucesso no nosso tratamento, que dá um feedback positivo para o neurocirurgião. As crianças maiores e adultos, na verdade, são as manifestações clássicas de hipertensão intracraniana, não tem grande diferença, cefaleia, vômito, sonolência, alteração do comportamento. Eu sempre gosto de usar o papiledema ou usar a avaliação do oftalmologista como um triador, quer dizer, não é o neurocirurgião que está fazendo o fundo de olho. O oftalmologista ele não sabe se você vai indicar ou não a revisão da sua válvula. Se você, como neurocirurgião, faz, você tem o viés de que se você está tendendo a fazer essa revisão de válvula, você vai ver mais papiledema do que se você acha que não é uma disfunção. Então, é para evitar esse bias que a recomendação é que seja o oftalmologista quando ele é disponível no pronto-socorro. Nem sempre ele é. E a tríade de Cushing, que é a bradicardia, hipertensão e alterações respiratórias, que aí acaba sendo urgência urgentíssima. Os critérios radiológicos, aqui tem uma questão importante. Na verdade, só tem 2 trabalhos de hidrocefalia no adulto com mielomeningocele. E, pasmem vocês, a maior causa de morte nesse grupo de pacientes, mielomeningocele adulto ou adolescente, é o não diagnóstico da disfunção da válvula. É uma coisa muito triste você saber que chegou até lá, chega em vários pronto-socorros e a gente não faz o diagnóstico da disfunção. Por quê? Porque o neurocirurgião olha e diz assim, tomografia igual alta da neurocirurgia. E não vai ter mais papiledema, não vai necessariamente ter transsudação ependimária. Ele já está passando do papiledema, já está indo para a atrofia óptica e ele já pode fazer a tríade de Cushing antes que a gente veja e a causa acaba morrendo. Então, nas hidrocefalias crônicas, as imagens são muito sutis. Você pode não fazer o diagnóstico da imagem. Então, na dúvida, se você sabe se é ou não é disfunção, afastou causa infecciosa, faça a revisão. Nos bons serviços, onde as infecções são muito baixas no grupo das válvulas, eles conseguem ter 10% de revisão branca. Mas, provavelmente, nesses hospitais, eles não têm óbito por não diagnóstico da disfunção, coisa que nós temos em todos os nossos pronto-socorros, com certeza, no Brasil.
Então, o aumento ventricular, o terceiro ventricular arredondado, os polos temporais aparentes, quer dizer, isso é óbvio, o radiologista vê, o neurocirurgião vê. A questão é, não precisa necessariamente ter transsudação, não precisa ter necessariamente uma grande alteração tomográfica, porque não tem mais complacência cerebral. Já foi o período da complacência, é como se fosse um cérebro rígido agora. Os casos ideais para terceiro ventriculostomia, claro que são aqueles de hidrocefalia obstrutiva, que tem um forame de morro dilatado, aqueles que a anatomia é favorável, quer dizer, eu vejo que não tem uma massa intermédia grande. E a maior vantagem, além da terceiro VE, é que quando eu tenho um ventrículo isolado, eu consigo, com o endoscópio, fazer a septostomia e não precisar de 2 válvulas eventualmente depois. Ou drenar simultaneamente os 2 depois da terceiro VE, com ou sem uma nova válvula. E validar casos de infecções prévias, quer dizer, o Benício já colocou no slide dele. Infecção prévia e hemorragia prévia são contraindicações relativas para a terceira ventriculostomia endoscópica, não são contraindicações absolutas. As condições mínimas necessárias são essas, quer dizer, claro, o ideal é ressonância na urgência, mas a gente sabe que nem todos os pronto-socorros têm. Então, considerar a possibilidade de fazer uma terceira VE só com a tomografia. Tem que ter o neuroendoscópio, senão, com certeza, eu não vou fazer uma neuroendoscopia. O neurocirurgião treinado, eu acho que cada vez mais os nossos residentes vão sair da residência treinados para fazer uma terceira VE. E o Fogarty 3 e 4 parece uma coisa mínima e básica, mas eu vivenciei em 2013, centro cirúrgico, hospital privado, locação de neuroendoscópio, um único Fogarty 4, ele caiu, contaminou e eu fiquei vendida com doente aberto. O que eu vou fazer? Quer dizer, felizmente a anatomia era boa, eu consegui entrar até o clivos e retirar a membrana, o tubercinerium com a pinça e abrir, mas eu podia ter fechado o doente porque eu não tinha instrumental. Então, são coisas pequenas que a gente tem que pensar. Quando vai local o endoscópio, então pede para vir 2 ou 3 Fogartys de cada, que é barato, mas acaba sendo muito resolutivo na terceira VE. E a gravação em mídia, na verdade, ela tem dupla vantagem. A defesa do nosso processo, caso a gente tenha alguma complicação, e principalmente o ensino e a revisão daqui a algum tempo, ver o que a gente poderia ter feito melhor nos nossos casos que a gente não fez. Aqui um exemplo, o caso 1 do Leonardo, é só para exemplificar o que a gente conversou das infecções prévias. Na verdade, as infecções prévias, olha só quantas cirurgias ele teve em 1996. Ele já chegou valvulado, ele era valvulado aos 9 meses. Ele conseguiu fazer cisto abdominal, ele fez peritonite, ele fez meningite, quer dizer, tem quase 10 cirurgias num ano. E ele volta com disfunção de válvula em 2004, quer dizer, dá o quê? Dá 8 anos depois. Olhando por esse histórico, a gente pensaria, não vale a pena fazer terceiro VE, vamos só revisar a válvula e pronto, que não vai dar certo. Mas não é assim que funciona. Ele veio com hidrocefalia obstrutiva, nós conseguimos fazer terceiro VE e retirar. Aqui tem a sequência dos exames dele, que exemplificam um pouco todos os casos num só. Então, nós temos uma tomografia de abdômen mostrando o pseudocisto abdominal. Aqui tem o catéter do abdômen e o cisto está aqui. Na retirada do catéter, que ele já está fora do ventrículo, fizemos um sangramento. Ele já foi para a DVE até resolver a questão do sangramento. Como ele tinha tido o pseudocisto, ele foi para uma DVA. O catéter ficou longo, nós acabamos encurtando, evoluiu para ventrículo em fenda. A gente sabe que desse patamar para cima, 1/4 desses pacientes vão evoluir, a ventrículo em fenda tomográfico, ele vai evoluir para a obstrução proximal. E realmente evoluiu, e aqui tinha 2 opções, eu posso só rever ou eu posso fazer a terceiro VE. O que eu tenho a perder para fazer a terceiro VE? Eu acho que vale a pena fazer, se a gente tem aquelas condições mínimas. Você pode clicar, por favor, em cima de todos os vídeos, que eu acho que eles acabam rodando. Então, o que a gente acabou fazendo? A gente fez a terceira ventriculostomia endoscópica, a gente acabou, não estava programado esse procedimento, mas na retirada do neuroendoscópio para fazer a terceira VE, nós encontramos o catéter ventricular com epêndima dentro dos orifícios. Um minuto, está ótimo. Então, é por isso que não está rodando, porque tem que acabar mesmo. Então, nós soltamos isso para não ter a hemorragia intracraniana na retirada. Pode passar. Uma coisa que a gente tolera é o tamanho do ventrículo, ele não vai mudar muito na neuroendoscopia. Ele aqui livre da válvula 1 ano depois.
Esse outro caso é a mesma coisa, ele veio com hidrocefalia tratada e o tumor sem saber o que é. Nós poderíamos só rever essa válvula, mas por que não fazer terceiro VA e biópsia? Foi isso que nós fizemos e acabou dando certo. Então, a definição de sucesso é controlar a hidrocefalia sem necessidade de uma nova cirurgia, e isso, na maioria das vezes, a gente consegue, mas não é 100%, é 60%, 80%, dependendo da sua indicação. Um fluxograma de um protocolo, que é uma sugestão, não é necessariamente do departamento, mas sinais de disfunção, o que a gente faz? Afasta a infecção com hemograma e coagulograma, faz raio-x do trajeto, exame de imagem, toma ressonância, se é obstrutiva, tenta terceiro VE, deixa o monitor de pique e DVE por 3 dias, não tem hipertensão intracraniana, tira. Disfunção de DVP com infecção. Afasta, hemograma, coagulograma, PCR, raio-x do trajeto e tomo, coloca a DVE ou retira a DVE e DVP, e nos casos que tem infecção abdominal ou ventrículos pequenos, ao invés da DVE externaliza, antibiótico sistêmico, ressonância e TVE ou DVP. Os critérios ideais para DVP, então, pode ser célula próximo de 10, proteína de 50, não de 500, culturas negativas e clínica resolvida. Mensagem é só inverter a filosofia. Tem disfunção de DVP? Tenta pensar na terceira VE antes de fazer a revisão. Obrigada a todos e lembrar do Congresso do Salomão em novembro no Rio.